Diga não ao assédio. Mexeu com você, mexeu comigo. Assédios plurais. Enfrentamento na UEPG. O assédio, em sua forma mais ampla, pode ocorrer nos mais diversos ambientes do convívio humano, seja em locais públicos ou privados, seja de trabalho, de estudo ou de lazer. Como as manifestações de assédio não são limitadas a determinados recintos, nem a fatores sociais, econômicos ou etários, o ambiente universitário também se encontra suscetível e prejudicado em seus fins educacionais e institucionais ao ser palco de tais atos. É preciso debater as práticas de assédio nas instituições de ensino. Para prevenir, esclarecer e disponibilizar os mecanismos para a apuração dos possíveis assédios, surge a campanha Assédios Plurais, uma parceria da Reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa, juntamente ao setor de Ciências Jurídicas, setor de Ciências Sociais Aplicadas e ao projeto de extensão Nevicom. Mas afinal, o que são assédios plurais? Assédios plurais são todas as formas de assédio, moral ou sexual, que ocorrem dentro da instituição, envolvendo acadêmicos, servidores, docentes e demais pessoas que nela desenvolvam suas atividades. Definindo o assédio moral. Nem todo conflito de trabalho ou em sala de aula se caracteriza em assédio. Não é violência pontual. A prática consiste em atos frequentes reiterados que pode ser por palavras, gestos, comportamentos, por escrito, sempre com o intuito de humilhar, constranger e desqualificar a pessoa ou o grupo. Envolvem relação de poder entre assediante e assediado e atingem o assediado em sua dignidade e saúde física e mental, afetando sua vida profissional e pessoal. O alvo do assédio moral pode ser uma ou mais pessoas, homens ou mulheres. Contudo, as mulheres são as principais atingidas com essa forma de violência. Somado ao gênero, à raça e etnia, são também fatores de discriminação, de modo que as mais afetadas com o assédio moral são as mulheres negras. Algumas atitudes, se repetidas reiteradamente, podem caracterizar o assédio, como a deterioração proposital da vítima, o isolamento ou recusa de comunicação, os atentados contra a dignidade, violência verbal, física ou sexual. Dentre exemplos específicos de assédio moral contra as mulheres está o ato de dificultar ou impedir que as gestantes compareçam a consultas médicas fora do ambiente de estudo ou trabalho, interferir no planejamento familiar das mulheres, exigindo que não engravidem, desconsiderar recomendações médicas às gestantes na distribuição de tarefas. Outra forma de assédio que pode ocorrer no ambiente de trabalho ou escolar é o assédio sexual, o qual consiste em comportamento de teor sexual merecedor de reprovação, porque é considerado desagradável, ofensivo e impertinente pela vítima assediada. Pode ocorrer através de chantagem, estando vinculado diretamente ao abuso de poder, ou como forma de intimidação, nesse caso, não importando a posição hierárquica. A lei pune o constrangimento que tem o sentido de forçar, compelir e obrigar alguém a fornecer favor sexual. Tal proteção abrange todas as relações em que haja hierarquia e ascendência, relações laborais, educacionais, médicas, odontológicas, entre outras. Segundo estimativa da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, mais de 50% das trabalhadoras em todo o mundo já sofreram assédio sexual e somente 1% dos casos é denunciado. São exemplos mais comuns de assédio sexual: insinuações explícitas ou veladas, gestos ou palavras, escritas ou faladas, promessas de tratamento diferenciado, chantagem para permanência ou promoção no emprego, ameaças, veladas ou explícitas de represálias, perturbação e ofensa, conversas indesejáveis sobre sexo, narração de piadas ou uso de expressões de conteúdo sexual, contato físico não desejado, solicitação de favores sexuais, convites impertinentes, pressão para participar de encontros e saídas, exibicionismo e criação de um ambiente pornográfico. Como ocorre com o assédio moral, pode haver assédio sexual de homens contra mulheres, mulheres contra homens, homens contra homens e mulheres contra mulheres. Contudo, as pesquisas indicam ser muito mais frequente o assédio de homens contra mulheres.
Mas há diferença entre paquera, cantada e assédio sexual? Sim, a paquera acontece quando uma pessoa tem interesse em conhecer outra, ou mesmo elogiá-la, mas não lhe dirige palavras que a exponham ou a façam sentir-se invadida, ameaçada ou encabulada. Porém, quando alguém diz coisas desagradáveis ou invasivas, como podem ser consideradas as famosas cantadas, ou faz ameaças, pode caracterizar-se como assédio verbal. A lei sobre assédio moral e sexual. O assédio moral ou sexual geram danos psicológicos, físicos, sociais e profissionais. Por isso, há previsão na legislação da prática de assédio. O assédio sexual é definido por lei como o ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência, inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. A mesma legislação enquadra como ato obsceno quando alguém pratica uma ação de cunho sexual, como, por exemplo, exibe seus genitais em local público, aberto ou exposto ao público, a fim de constranger ou ameaçar alguém. A pena varia de 3 meses a 1 ano de prisão ou pagamento de multa. Na UEPG, quem praticar assédio moral e ou sexual pode ser responsabilizado pela sua conduta. O Regimento Geral da UEPG, artigo 177 e seguintes, prevê sanções disciplinares para os atos praticados contra a integridade física e moral da pessoa, sendo tais sanções aplicáveis a qualquer membro da comunidade universitária, especificando ainda as penalidades para o corpo docente, técnico universitário e discente, podendo acarretar em advertência, repreensão, suspensão e exclusão, de acordo com a gravidade. Vamos prevenir o assédio moral e sexual adotando medidas adequadas, como formar e informar sobre o assédio moral e sexual e as formas de responsabilização do assediador nas esferas pública ou privada. Definir claramente as atribuições e as condições de trabalho de servidores, docentes e acadêmicos. Introduzir no regimento geral medidas de prevenção do assédio moral e sexual. Incentivar as boas relações de trabalho e de estudo e o cooperativismo. Avaliar constantemente as relações sociais na instituição de ensino. Atentar para as mudanças de comportamento de servidores, docentes e acadêmicos. Dispor de instância administrativa para acolher denúncias e apurar e punir as violações denunciadas. Servidores, docentes e acadêmicos que eventualmente sofram assédio devem anotar detalhadamente todas as situações de assédio moral, evitar conversar sozinho com o assediador, denunciar situações de assédio moral próprio ou de colegas aos órgãos competentes, solicitar a alteração de sua lotação ou posto de trabalho, bem como a alteração de sua jornada, dividir o problema com colegas ou superiores hierárquicos de sua confiança. Buscar apoio com familiares e amigos, evitar sentimento de culpa e de inferiorização. Rompa o silêncio. O assédio sexual costuma ocorrer quando estão presentes somente a pessoa que assedia e aquela que é assediada, o que dificulta a obtenção de provas. Assim, conte o ocorrido para os colegas, amigos e familiares. Faça o seu relato também na ouvidoria. Reúna todas as provas possíveis, tais como bilhetes, presentes e testemunhas. Registre o caso na delegacia de polícia ou na delegacia de atendimento especial à mulher. Ligue 180 para fazer a denúncia do caso e, para sanar dúvidas, procure o Nevicom ou o NUMAP, que são projetos de extensão da UEPG e visam a proteção da mulher. Diga não ao assédio. Mexeu com você, mexeu comigo. Assédios plurais. Enfrentamento na UEPG.